Olá, você está assistindo às notícias diárias da Ucrânia no canal UATV. Hoje, 20 de novembro, vamos falar sobre os seguintes tópicos. Rascunho de um plano de paz, uma lista de desejos mais maximalistas do Kremlin. Tchecos arrecadam fundos para míssil Flamingo, destinado à Ucrânia em 48 horas. Iniciativa Bring Kids Back UA, a luta da Ucrânia pelo futuro. Os Estados Unidos e a Rússia elaboraram um plano de paz para a Ucrânia, um plano que se assemelha mais a uma lista de desejos mais maximalistas do Kremlin. Segundo fontes do Financial Times, a proposta sugere que a Ucrânia abra mão de partes de seu território, elimine certos tipos de armamentos e reduza drasticamente o tamanho de suas forças armadas. O documento, elaborado por um grupo de atuais e antigos funcionários dos Estados Unidos e da Rússia, ainda é descrito como um amplo conceito. Mas mesmo nessa fase inicial, as ideias contidas nele têm causado surpresa. Um elemento-chave prevê a suspensão total de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, uma medida que deixaria o país perigosamente exposto, caso a Rússia decida atacar novamente. O plano também detalha os assuntos internos da Ucrânia. Segundo relatos, ele sugere conceder status oficial à Igreja Ortodoxa Ucraniana vinculada a Moscou e tornar o russo uma língua oficial do Estado. Pessoas familiarizadas com as discussões descrevem a proposta como extremamente confortável para Vladimir Putin. Funcionários ucranianos não identificados que falaram ao Financial Times afirmaram que, em sua forma atual, o plano é completamente inaceitável, a menos que sofra mudanças profundas e fundamentais. Um funcionário americano não identificado disse à NBC News que o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o genro de Trump, Jared Kushner, estiveram todos envolvidos na elaboração da proposta. Segundo o veículo, o plano foi desenvolvido em consulta com representantes ucranianos, bem como enviado ligado ao Kremlin, Kirill Dmitriev. A NBC News também informa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um plano de paz de 28 pontos. O secretário de Estado Marco Rubio começou a delinear a mentalidade por trás da iniciativa de Washington. Em um post na X, ele argumentou que alcançar a paz na guerra da Rússia contra a Ucrânia exigiria concessões de ambos os lados. Rubio afirmou que o progresso real dependeria de uma ampla troca de ideias sérias e realistas, acrescentando que os Estados Unidos estão reunindo uma lista de propostas potenciais para encerrar a guerra, elaborada, segundo ele, com base em contribuições de Kiev e Moscou. Tudo isso parece colidir fortemente com o clima no Congresso, onde, especialmente entre os republicanos, o apoio à Ucrânia aumentou, segundo pesquisas da CNN. Parlamentares de ambos os partidos em Washington expressaram forte crítica e profundo ceticismo em relação ao plano de paz de 28 pontos. O republicano Joe Wilson chamou o plano de pura especulação e alertou que ceder território seria uma recompensa à agressão, traçando paralelos com a política de apaziguamento da década de 1930. Ele também afirmou que proibir tropas estrangeiras na Ucrânia poderia deixar o país vulnerável a novos ataques russos. O republicano Don Bacon destacou que o Congresso ainda não viu uma versão oficial do plano, mas afirmou que notícias sobre reduzir o exército ucraniano ou encerrar a ajuda militar estrangeira equivaleriam à capitulação, prometendo combater tais medidas com toda a força. O democrata Herb Conaway enfatizou que qualquer acordo de paz deve incluir a participação da Ucrânia. Entre os parlamentares de ambos os partidos, há consenso em uma questão: qualquer acordo que deixe a Ucrânia vulnerável a uma nova agressão russa dificilmente obterá apoio no Congresso. Enquanto isso, dentro da administração Trump, o apoio à Ucrânia parece estar diminuindo. A Reuters informa que Kellogg deixará o cargo de enviado especial de Trump para a Ucrânia em janeiro. A decisão estaria ligada à frustração por estar sobrecarregado, além da percepção de que alguns integrantes da administração não exerceram pressão suficiente sobre a Rússia.
E mais sobre a situação na linha de frente. Nas últimas 24 horas, ocorreram 193 confrontos. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a situação permanece tensa na direção de Pokrovsk, onde as forças de defesa repeliram mais de 50 ataques das tropas russas. Outros 25 ataques russos foram repelidos por soldados ucranianos na direção de Konstantinivka. Na direção de Liman, os defensores ucranianos conseguiram repelir 17 tentativas do exército russo de romper a defesa. As forças de defesa estão tentando interromper as rotas logísticas das tropas russas. Isso foi escrito no Facebook pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, que voltou a visitar a direção de Pokrovsk. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as forças de defesa continuam realizando operações na aglomeração Pokrovsk-Mirnograd. Em particular, trabalham no fortalecimento da própria logística, enquanto tentam simultaneamente interromper as rotas logísticas dos ocupantes russos. Estamos trabalhando para garantir a resiliência da nossa logística e tomando medidas para interromper as rotas logísticas do inimigo. Os ocupantes são detectados e destruídos tanto durante as tentativas de movimentação quanto em áreas de concentração identificadas. Nas últimas 24 horas, as perdas totais dos ocupantes na direção de Pokrovsk chegaram a 487 militares, dos quais 350 foram irrecuperáveis. O fundo de troca está sendo reforçado com militares russos capturados. Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, no Facebook. O fortalecimento da defesa aérea foi discutido pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, durante a reunião com uma delegação americana, liderado pelo secretário do Exército dos Estados Unidos, Daniel Driscoll. Segundo Syrskyi, os ataques realizados no âmbito do programa Deep Strike demonstraram eficácia em interromper a logística russa e têm apresentado resultados positivos na neutralização do potencial militar da Rússia. Mais uma vez enfatizei que fortalecer a proteção do céu da Ucrânia, ampliar nossos ataques de longo alcance contra alvos militares inimigos e manter e estabilizar a linha de frente deve minar as capacidades ofensivas do inimigo e obrigá-lo a aceitar uma paz justa. Em particular, os ataques realizados no âmbito do programa de ataques profundos já demonstraram sua eficácia em interromper a logística russa e produziram resultados positivos na neutralização do potencial militar da Federação Russa. As operações contra refinarias de petróleo têm como objetivo reduzir a guerra a perspectivas sombrias para Moscou, tornando-a, assim, desvantajosa para o inimigo. Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, no Facebook. Driscoll apresentará os resultados das conversas a Trump. Após Kiev, o ministro seguirá para Moscou para uma reunião com autoridades russas. Segundo fontes, Driscoll participou das negociações porque a Casa Branca acredita que o Kremlin pode estar mais disposto a dialogar se os intermediários forem militares. É importante lembrar que mísseis com componentes estrangeiros continuam matando ucranianos. Ontem, mísseis de cruzeiro russos H-101 atingiram prédios residenciais em Ternópil. Relatórios verificados, compartilhados diversas vezes com parceiros internacionais, mostram que o H-101 contém componentes e peças produzidos por empresas dos Estados Unidos, China, Taiwan, Alemanha, Países Baixos e outros países. Além disso, não se tratava de um estoque antigo. O míssil era recém-fabricado, com fragmentos identificados como produzidos no quarto trimestre de 2025. A Alemanha pretende equipar as Forças Armadas da Ucrânia com mais sistemas de mísseis de longo alcance e organizar a produção conjunta em território ucraniano. Isso foi declarado pelo chanceler Friedrich Merz em uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson. Além disso, o líder alemão enfatizou que Berlim e Estocolmo estão ampliando sua parceria estratégica, abrangendo áreas como defesa, política de segurança e assistência à Ucrânia. Estamos trabalhando intensivamente com o governo ucraniano há vários meses na implementação de projetos de armas de longo alcance. O exército ucraniano está sendo equipado com esses sistemas. Concordamos em não discutir os detalhes publicamente, pois acreditamos que o lado russo não deve ser informado sobre a extensão do nosso apoio militar. Só posso dizer que estamos fazendo tudo o que é possível para fornecer ao exército ucraniano sistemas de armas com o alcance necessário. E o número desses sistemas aumentará nas próximas semanas e meses, se necessário, inclusive com a produção dessas armas diretamente na Ucrânia.
Um presente para Putin. Em 48 horas, os tchecos arrecadaram 12,5 milhões de coroas para um míssil Flamingo. Os voluntários esperavam que a arrecadação levasse uma semana. O organizador, Martin Ondracek, admitiu que tratava de um recorde e sugeriu que esta talvez não fosse a última surpresa. Eles agora estão se preparando para novas negociações com o fabricante do foguete Firepoint, indicando que o conjunto do presente pode ser ampliado. O míssil será chamado Dana em homenagem à física nuclear tcheca e chefe do Escritório Estatal de Segurança Nuclear, Dana Drabova, conhecida por seu apoio à Ucrânia. Uma vez fabricado, o armamento será entregue às Forças Armadas da Ucrânia. A Ucrânia segue lutando por seu futuro. Além da defesa do território, o país tem concentrado esforços na proteção de seus cidadãos mais vulneráveis, incluindo as crianças afetadas pela guerra. Por meio da iniciativa Bring Kids Back UA, a Ucrânia já conseguiu mobilizar mais de 40 países para devolver crianças ucranianas ilegalmente deportadas pela Rússia. Porém, o processo tem sido desafiador. Mais informações sobre o assunto na nossa reportagem. Em outubro de 2025, mais 121 crianças ucranianas foram trazidas de volta como sucesso da Rússia e de territórios temporariamente ocupados por ela, sob a iniciativa Bring Kids Back UA. Volodymyr Zelensky anunciou que cerca de 400 locais dentro da Federação Russa foram identificados onde crianças ucranianas sequestradas estão sendo mantidas. O presidente enfatizou que o processo de retorno continua sendo extremamente difícil e requer uma ampla coordenação internacional. Também estamos trabalhando com o Catar e o Vaticano. Há vários outros países tentando ajudar. De acordo com nossas estimativas, há milhares deles lá. Cerca de 19.500 crianças sequestradas estão na Rússia. Precisamos focar em como encontrá-las. É muito difícil. Estamos cooperando com vários serviços de inteligência. É um caminho longo e complicado. Todos os dias localizamos mais e mais crianças. Não se trata apenas de como elas foram levadas. Trata-se de como encontrá-las. É um trabalho árduo e é vitalmente importante. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Recentemente, um grande grupo de crianças e adolescentes foi trazido de volta da ocupação para o território controlado pela Ucrânia. Em base dos relatos dos próprios adolescentes, foram identificados os casos quando os serviços secretos russos ameaçaram-nos com tortura simplesmente por serem ucranianos, forçaram-nos a cantar canções patrióticas russas e fizeram com que coletassem dinheiro todo mês para o exército russo. Mikhailo, de 19 anos, foi levado para interrogatório por soldados russos, torturado e ameaçado de execução porque seu tio é veterano da operação antiterrorista. Ele tinha apenas 17 anos na época. Assim que completou 18 anos, os ocupantes o colocaram no registro militar. Verônica, de 18 anos, passou a maior parte de sua vida sob ocupação e frequentou uma escola russa. Apesar disso, ela conseguiu preservar sua identidade ucraniana. A primeira coisa que fez ao cruzar a fronteira da Ucrânia foi rasgar o passaporte russo que foi forçada a aceitar. Hoje, todas as crianças e adolescentes resgatados estão em território controlado pela Ucrânia. Eles estão recebendo apoio psicológico, ajuda com documentos, abrigo e cuidados. Tudo o que precisam para se sentir livres e seguros novamente. Publicação do Bring Kids Back UA no Facebook. Mais de 40 países estão agora auxiliando no retorno das crianças ucranianas. A maioria dos membros da Coalizão Internacional para o Retorno das Crianças Ucranianas são estados europeus. A Rússia se recusa a negociar com eles. A lista também inclui países que se descrevem como neutros em relação ao apoio militar à Ucrânia, mas que mesmo assim estão dispostos a fornecer assistência humanitária. O Catar é um desses países. A Turquia e o Cazaquistão também expressaram prontidão para ajudar. Várias crianças já foram retornadas graças à ajuda dos Emirados Árabes Unidos. Nos últimos 6 meses, vimos um aumento constante no número de crianças retornadas a cada mês. É importante para nós que isso continue. Organizações de direitos humanos e da sociedade civil, tanto internacionais quanto ucranianas, continuam a trabalhar na localização e no retorno das crianças ucranianas dos territórios ocupados e da Rússia. A Coalizão Internacional para o Retorno das Crianças Ucranianas, copresidida pela Ucrânia e pelo Canadá, agora conta com 44 países membros, além da União Europeia e do Conselho da Europa. Apenas alguns dias atrás, a Assembleia Parlamentar da OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, se juntou oficialmente à coalizão. Ela reúne 57 estados participantes e mais de 300 parlamentares, tornando-se uma plataforma importante para promover valores compartilhados.
Após minha visita à Ucrânia em outubro, reafirmo hoje que nosso compromisso com a paz e segurança na Europa é mais forte do que nunca, e isso começa com nosso apoio inabalável à Ucrânia. Como parte desse compromisso, tenho a honra de anunciar que a Assembleia Parlamentar da OSCE está oficialmente se juntando à Coalizão Internacional para o Retorno das Crianças Ucranianas. Perejuan Pons Sampietro, presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, durante a abertura da sessão de outono da Assembleia Parlamentar em Istambul. Após o Tribunal Penal Internacional em Haia emitir mandados de prisão na primavera de 2023 para Putin e para a comissária de direitos das crianças da Rússia, Maria Lvova-Belova, devido à deportação ilegal de crianças ucranianas, o processo de busca e identificação se tornou significativamente mais difícil. Neste verão, em Istambul, a delegação ucraniana entregou à Rússia uma lista com 300 crianças. A Rússia confirmou estar disposta a considerar o retorno de algumas delas, o que na prática foi a primeira vez que a Federação Russa reconheceu o sequestro de crianças ucranianas, como observam os defensores dos direitos humanos. Recentemente, Lvova-Belova admitiu pessoalmente ter levado uma criança ucraniana. Em uma entrevista, ela confessou que um menino chamado Felipe, que ela levou ilegalmente de Mariupol, amava a Ucrânia, cantava canções ucranianas e não queria se mudar para a Rússia, mas que ela havia efetivamente mudado sua identidade, quebrado-o e transformado-o em um cidadão russo. É difícil dizer se isso é cinismo da parte dela ou simplesmente falta de profissionalismo, quando uma pessoa diz coisas horríveis sem nem mesmo entender a natureza de seu próprio crime. Todos os outros entendem. Ela pensa que está fazendo uma boa ação enquanto ignora todas as normas e padrões internacionais. A Rússia está oferecendo menores ucranianos deportados à força para adoção forçada. As autoridades de ocupação na região de Luhansk criaram um catálogo online no qual as crianças ucranianas são classificadas por idade, cor dos olhos e cor dos cabelos. O banco de dados contém 294 crianças ucranianas. De acordo com Mykola Kuleba, fundador da organização Save Ukraine, as autoridades russas alteraram leis para permitir a mudança dos sobrenomes e datas de nascimento das crianças sequestradas. Desde 2014, crianças das regiões ocupadas têm sido sistematicamente sequestradas, renomeadas e colocadas em famílias russas. Agora, com as leis atualizadas, a Rússia pode até mesmo alterar seus sobrenomes e datas de nascimento. Isso não é apenas ilegal, é um crime de guerra. Mykola Kuleba, fundador da Save Ukraine, na rede social X. Até o momento, a Ucrânia documentou a deportação pela Rússia de mais de 19.500 crianças, casos nos quais foram reunidas informações detalhadas. Um total de 1.777 crianças já foi trazido de volta. Os especialistas começam a preparar um plano de reintegração individual para cada criança assim que a operação de resgate é iniciada, pois a própria jornada de retorno também é traumática. Nós ajustamos constantemente o algoritmo de retorno. Até o final de 2023, enviávamos mães ou outros tutores legais. Essa era a exigência da Rússia. Mas os russos começaram a aprender e interrogar essas mães, avós e irmãs, criando uma situação perigosa para os parentes. Agora, enviamos pessoas especialmente treinadas que carregam todos os documentos de autorização necessários dos tutores oficiais da criança. As crianças são então trazidas de volta para a Ucrânia por meio de países terceiros. Daria Kassianova, presidente do Conselho da Rede Ucraniana para os Direitos das Crianças. Kiev, junto com seus parceiros internacionais, continua trabalhando para trazer de volta cada criança ilegalmente deportada pela Rússia. Este foi o resumo de hoje das principais notícias sobre a Ucrânia. Para ficar por dentro das últimas atualizações, inscreva-se no nosso canal. Amanhã estaremos de volta com mais informações. Slava Ukraini!